Olá, sejam bem-vindos a mais um Sala da Alma. Nós estamos aqui para mais um programa, mais um dia em que nós vamos caminhar no aprendizado, nos mistérios da nossa alma. Estamos aqui com a pastora Márcia. Olá, pastora. Oi, moça. E nós vamos começar o programa de hoje respondendo uma pergunta que nos foi enviada. E você pode nos enviar as suas perguntas nas nossas redes sociais, Igreja Caminho da Verdade. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E então nós vamos responder essa pergunta aqui, pastora. Não foi nos identificado, né, a pessoa que nos perguntou, mas você pode nos enviar. Se você não quiser se identificar, você nos avise, mas de qualquer forma nós vamos responder as suas perguntas, tá bom? Vamos lá, pastora. A pergunta é assim, olha, pastora: como blindar a nossa alma, guardar o nosso coração de sentimentos, conflitos, pensamentos que roubam a nossa paz e não conseguimos descansar em Deus? Eu acredito que esse é o objetivo de todo ser humano, principalmente do cristão, né? Que tem aprendido diante de Deus toda essa dinâmica emocional. Bom, essa pergunta, ela é um objetivo, mas eu posso fazer até alguns salas da alma de alguns passos que leve a isso, né, com a prática. Mas em primeiro plano eu quero dizer o seguinte: é impossível você conseguir todos esses resultados se não houver uma autoestrutura. Então, para que aconteça a blindagem, para que aconteça a habilidade de lidar com os conflitos, de lidar com as situações, tanto externas quanto internas, é necessária uma estrutura arrojada, preparada, estabelecida, para que a alma não se submeta. Não é que os sentimentos não vão entrar, não é que os acontecimentos não serão interpretados de uma forma emocional, mas a alma terá uma estrutura para inibir a ação desses sentimentos. Então eu posso até pensar nisso, em fazer assim, tipo 7 passos para alcançar a blindagem, alguma coisa do tipo. É realmente a grande busca, né, pastor? Aprender essa blindagem para que a gente possa ir caminhando nos nossos processos, né? Então nós vamos deixar aqui um telefone para você. Caso você tenha alguma pergunta, nos envie, que nós vamos estar selecionando para a pastora poder responder para você. Esse é o intuito da nossa sala, trazer respostas para você, para mim, para que a gente possa caminhar, né, na jornada da vida. Pastora, seguindo aqui o nosso estudo, nós viemos falando sobre esse retorno para a identidade, né, esse distanciamento que nós tivemos daquilo que fomos criados, né, da forma como a nossa alma foi criada para caminhar. Então nós nos adequamos, nos tornamos geradores de conflitos, né? Acabou que nós tivemos aí uma perda de contato conosco, um distanciamento. E aí, pastora? Vamos seguindo essa linha. Nessa sala da alma, o que eu quero falar assim, com o pessoal, né? Até todos nós aprendermos juntos. Depois do ser humano, ele buscar uma saída externa, e então ele procura essa adequação por uma necessidade, né, de sobrevivência, como você mesma disse. Ele, depois da adequação, ele começa a ter muitos conflitos dentro de si, desconhecendo a si mesmo e criando aquele vazio do qual nós falamos, né? E agora o próximo passo que eu quero falar é sobre as pessoas que têm uma insatisfação de si mesma. Eu quero ler em Jó, capítulo 10, versículo de número 1. Jó estava passando um momento muito difícil na vida dele, acredito que pior momento da vida, né? Ele diz: a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa e falarei na amargura da minha alma. Então, uma coisa muito interessante nós precisamos analisar um ponto muito interessante que nós precisamos entender. Uma coisa, Muzi, é eu olhar para minha alma e ter um contentamento, e esse contentamento gerar em mim uma avidez por melhoria. Então, quando é que eu vou ter uma avidez por mudança e por melhoria? A partir do contentamento que eu tenho comigo mesmo. Às vezes você olha pessoas que elas têm muita vontade de mudar, muita vontade de melhorar, mas elas partem de uma autodecepção, de uma frustração. Então, se o ser humano ele está frustrado consigo mesmo, ele está decepcionado consigo mesmo, será muito difícil ele partir para uma mudança. Por quê? Porque só existirá um caminho para a mudança quando existe um contentamento.
Quando você olha, como o próprio Paulo diz em Romanos, né? Bem-aventurado aquele que se aprova, né? Naquilo que aprova, ele se aprova naquilo. Por quê? Porque quando você olha para dentro de você e você tem um certo contentamento, isso abre um leque enorme de oportunidades e de crédito para você poder investir mais em você. Pastora, definir contentamento para nós. O que é essa força que então motiva a esse caminho, a essa mudança? Contentamento é você olhar para dentro de você e você perceber que os seus esforços estão dando certo, que você está acertando nas suas escolhas, que você está aprendendo a não ceder às coisas ruins que existem dentro de você. Então você diz assim, oba, estou vencendo. Né? Porque o ser humano, ele sempre se rende, se vende, se entrega àquilo que sente. Quando o ser humano começa a vencer os próprios sentimentos, indo de contra aos sentimentos que iriam trazer danos, então ele tem uma satisfação, né? Então ele vê que ele está progredindo, que ele está crescendo. Reconhecer assim pequenos avanços, Isso. E são isso mesmo, são pequenos avanços, é gradual. Bom, vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre uma insatisfação própria. Nós temos dois tipos de veículos e de dinâmicas de insatisfação própria. Nós temos aqueles que vamos falar o baixo e o em cima. Vamos falar o em cima. O em cima é aquele que não tem nenhum senso de autocrítica. Nenhum senso de autocrítica. São aqueles que são vaidosos, são os narcisos, são aquelas pessoas que criam imagem idealizada, são aquelas pessoas que elas são insatisfeitas consigo mesmas, né? Elas são descontentes consigo mesmas. Então, novamente, o mesmo exercício, nós sempre vamos falar do mesmo exercício inicial, essa migração para o lado de fora. Então, a pessoa ela começa a se migrar do lado de fora, mas com um certo narcisismo. Então, ela pega as características boas dela e os adjetivos, ela dá uma injeção de potencialização. Por exemplo, se ele é uma pessoa que dialoga bem, então ele vai potencializar tudo no diálogo para que isso alcance uma projeção enorme. Se ele é uma pessoa muito rápida para raciocínio, ele vai usar isso. Se é uma pessoa inteligente e que tem facilidade para estudo, vai focar naquilo e vai viver aquilo. Então, o que as pessoas que elas atingem essa margem alta, acima, mas não acima, nós não estamos elogiando este acima. Insatisfação da mesma maneira, só que elas começam a usar meios e mecanismos de potencializar os adjetivos para fugir de si mesma. Então ela pega uma profissão, ela pega uma família, ela pega uma religião, tudo aquilo que ela pega, ela vai se dedicar exacerbadamente àquilo para que ela fuja da insatisfação própria e que ela tenha um retorno de satisfação do lado de fora, que seria o elogio do próximo, que seria a contentação do próximo. Não importa se ela está descontente consigo, não importa a alienação interna, não importa a insatisfação. Então ela faz isso. Isso é uma saída muito ruim e negativa. Por quê? Porque uma hora a casa cai, uma hora o palácio cai. Uma hora tudo que você constrói externamente, mesmo que você tenha várias saídas de fuga, que essas pessoas, elas conseguem várias saídas de fuga. Por exemplo, alguma coisa não deu certo aqui, elas já estão engatilhadas em outra. Então elas já se engatilham em outra para formar um outro pequeno jardim, um outro pequeno palácio. Quando ela percebe que aquele está ruindo, ela já cria outro. Então ela vai migrando de espaço em espaço, território em território, para que ela possa se sentir eficaz e ela possa banir de uma forma consciente esse descontentamento próprio, né? Então, essas são as pessoas que procuram a externalização, né, dessa insatisfação. Agora nós vamos começar a falar sobre aqueles que vão mais baixo de tudo, né, nessa insatisfação. Então eu quero começar a falar sobre essa insatisfação doentia. O que eu chamo de insatisfação doentia? Tanto essa que vai acima de externalização, quanto essa que ela vem interiorizando para dentro. Por que ela é doentia? Por quê, moça? Porque uma hora ou outra na nossa vida, nós ficamos insatisfeitos com a resposta que damos,
com o nosso comportamento, com aquilo que pensamos, com o erro que cometemos, com uma situação tardia, né, que nós procrastinamos. É normal, né? Nós somos seres humanos. Só que nós entendemos o seguinte, que essa insatisfação, ela chega dentro de nós e ela não vem acusando, condenando, destruindo. Ela vem apenas como um sistema de informação. Como vem o amor, como vem a alegria. Então ela vem baixinha, na dela, né? Saudável. Isso, é saudável, super saudável. Então a satisfação chega e ela é consciente, ela é bacana, ela é amiga. Normal. Todos nós passamos por isso. Nossa, eu errei. Olha, eu não deveria ter feito isso. E assim por diante. Tá, a gente se arrepende, se perdoa, pede perdão e continua a vida. Mas o que é insatisfação doentia? Eu quero falar de alguns pontos dela. Eu quero falar sobre o primeiro ponto. É essa correção incansável. Primeiro ponto que eu quero falar é corrigir-se incansavelmente. Então, essa conotação negativa que se dá a si mesmo é uma opinião sobre si mais baixa do que qualquer coisa. Essa opinião faz com que se desenvolva um posicionamento à mercê de tudo, escanteado de tudo. Então, quando eu tenho um posicionamento de me corrigir o tempo todo, de encontrar um erro em mim o tempo todo, a minha posição diante de qualquer situação, ela será muito baixa, até mesmo aos meus próprios olhos. Eu desenvolvo um medo de incomodar. Tudo eu estou incomodando, tudo eu estou demais, tudo tem a ver comigo, porque um olhou é para mim, porque o outro olhou, porque o outro falou. Então tudo tem, assim como o outro investe, potencializa os adjetivos, essa insatisfação do nível baixo potencializa as fraquezas e as debilidades. E ela é sempre sentida do lado de fora, né, pastora? Tanto a aprovação no que se eleva, quanto a desvalorização no que se diminui. É uma prática interna, né, que se pratica do lado de fora. E você, a mesma coisa que você faz consigo mesmo, você faz do lado de fora, ensinando as pessoas a te tratarem daquela maneira. E um outro ponto também, eles se escondem, né? Eles se escondem atrás de muros. Eu digo muros assim, né? As pessoas entendem. Eles se escondem, eles sempre estão se escondendo de alguma forma. Eles sempre estão usando um meio de boicote, subtraindo-se, deixando passar oportunidades. Nós já falamos sobre o auto-boicote, quero falar umas vezes numa sala da alma só sobre o auto-boicote. Então eles se subtraem em toda situação. Então nada é para eles, sabe? Eles acham assim que eles não têm condição, que eles não estão à altura daquilo. Tudo do lado de fora tem uma valorização exacerbada, sabe? Ele olha para uma pessoa, olha como essa pessoa faz isso, olha, ele não consegue ver adjetivo nenhum em si mesmo. Por quê? Porque essa insatisfação própria, ela é arrebatadora, ela tem uma fome de autoestima. Além dela engolir a autoestima da pessoa, ela defrauda toda a noção de sobrevivência e de vida externa. Outra coisa, elas têm um medo de mudança, medo de mudar. Então, toda pessoa insatisfeita consigo mesma, por que ela tem medo de mudar? Não, mas não deveria ser o contrário. Lembra que nós estamos falando de uma insatisfação doentia. Ela tem medo de mudar porque, por mais que a situação dela seja ruim, ela já conseguiu uma mobilidade ali. E se piorar? Então ela não muda. Então ela está ali insatisfeita com o casamento, só que ela não muda. Por que ela não muda? Porque se piorar? Ela está insatisfeita com o trabalho, não está bem, está sendo pouco remunerada, pouco reconhecida, só que ela não muda. Por quê? E se piorar? Então ela sempre é levada pelo medo. Então ela se esconde atrás de desculpas, ela se esconde atrás de situações. Essa é uma das características de pessoas insatisfeitas consigo mesmo. Tá? Agora eu vou passar para a segunda. Segunda, um erro no juízo prático. O que significa isso? Tudo aquilo que ela julga não tem lógica e não tem praticidade, tá?
tudo é movido por aquela insatisfação, tudo. Então ela começa, por conta dessa insatisfação, ela começa a desenvolver hábitos nocivos para ela mesma. Esse erro no juízo prático faz com que ela crie o quê? Sofismas. O que são sofismas? São ideias ilusórias. Ela começa a criar ilusão sobre as coisas. Por exemplo, eu acho que isso vai acontecer comigo assim, assim, assim. Por exemplo, aparece um carocinho. Vou dar um exemplo assim, é câncer, então ela já começa a desenvolver a quimioterapia e ela já começa a imaginar o ofício fúnebre dela, entende? Então, essa forma de prejuízo no juízo prático, tudo tem uma supervalorização por causa da insatisfação própria. Ela é doentia. Então o juízo próprio é diretamente atacado e alcançado, porque a pessoa ela não consegue assim, sabe, administrar essa situação. E ela também, por conta dessa maximização de tudo, ela começa a procurar pelo em ovo. Você já viu essa coisa, né? Pelo em ovo. Por quê? Porque tudo tem que estar de uma maneira óbvia e de uma maneira que ela possa tatear e pegar. Aí ela começa a ser minuciosa. Nisso ela começa a retardar horários, nisso ela começa a criar transtornos do lado de fora e ela começa a ser rotulada e assim sucessivamente. E ela começa a procurar pelo em ovos. Por quê? Porque é inadmissível para ela que exista algo que ela não vai saber se acontecer, não vai saber lidar. Então ela tem uma dificuldade muito grande em não saber lidar com o de repente, com o inusitado. Nisso ela vai começar a sofrer de ansiedade, insegurança, síndrome do pânico. Tudo isso você diz por conta de uma insatisfação própria? Isso, tudo isso. Porque é uma cadeia, então vai se desenvolvendo. Um sistema destrutivo. É um sistema destrutivo. E a pessoa nem percebe, é inconsciente, é uma coisa automática. Uma coisa leva a outra, um hábito puxa o outro e a alma é assim mesmo. A alma ela é multiplicadora, ela é criadora. A alma é uma coisa que se jogar, nasce, seja bom ou ruim, vai nascer. E aí por conta de eu não identificar todos esses processos em mim, eu continuo alimentando aquilo alimentando e não tem fim. E não tem fim. Cada vez vai piorar a situação. E às vezes você conversa com algumas pessoas que a situação dela é tão agravante, é tão crônica, que ela não consegue nem sequer perceber o movimento. Já se tornou tão adaptável tudo aquilo ali, que ela não percebe o movimento que ela faz de autodestruição, né? Então vamos lá. Os sofismas fazem as pessoas fugirem da regra lógica, criando uma coisa um tanto nostálgica, uma dedução e uma visão própria. Então eu deduzi. Você já conversou com alguém que você não conseguiu mostrar a ela o lógico? Por quê? Porque quando as pessoas elas começam a criar esses sofismas, que faz parte do erro do juízo prático, que faz parte da insatisfação, o que acontece com ela? Ela conta a história para ela mesma. E ela é a melhor contadora de história e ela é a que mais acredita naquilo que ela conta. Então ela conta uma história, ela faz uma descrição de você, tá? Eu faço uma descrição de você. Você não é aquilo que você mostra, você é aquilo que eu contei para mim. Então elas começam a viver assim. Elas começam a fazer uma retórica da pessoa, do fato, do acontecimento. E isso é assim. Pronto. E você vai explicar para ela e você vai dizer, olha, as coisas funcionam assim, são... Não, não é. Nada é prático. Tudo é dentro dessa situação. E elas começam o quê? Com esse movimento, a semear insatisfação. Isso é algo muito ruim, por quê? Porque toda pessoa insatisfeita consigo mesma, ela não é uma pessoa assim que ela não causa dano ao convívio dela. Ela vai provocar danos. Por quê? Porque é um movimento muito rude e muito forte. Então ela vai provocar insatisfação do lado de fora. E se a pessoa que convive com ela não tiver uma blindagem boa, uma ótica arrojada, ela vai começar a enxergar a vida
por meio da opinião daquela outra pessoa. Nós falamos, a senhora falou blindagem, né, pastora? Nós iniciamos essa sala com uma pergunta sobre a blindagem, né? E além de aprendermos a lidar, então, com tudo isso que a gente identifica, aí tem o passo de aprendermos a nos blindar, então, com aqueles que convivemos, que ainda não conseguiram se perceber ou se trabalhar. Né? Aí bate sempre na mesma questão, né, Muzi? Essa interligação que houve do ser humano por conta da carência fez com que as pessoas, elas recebessem o mal do outro. Então, as pessoas não conseguem mais amar-se sem apego. Elas não conseguem mais amar-se sem essa interligação, onde se é necessário entender que amor não é afetação. Amor é você distribuir o melhor para aquela pessoa e não o pior. Já é uma dica aí para quem quer saber sobre a blindagem, né? Que a gente vai poder falar mais para frente, né? O terceiro passo da insatisfação própria, eu quero chamar isso de perfeição quimérica. Eu acho essa palavra assim tão interessante, porque é uma perfeição imaginária. Quimérico significa imaginário. O porquê que as pessoas, Muzi, com insatisfação própria, procuram uma perfeição quimérica? Uma insatisfação própria produz uma busca por perfeição imaginária. Tudo tem que estar... Você já viu aquele famoso, ela é perfeccionista? Tá. Por quê? Porque quando as coisas eu estou fugindo de dentro de mim, eu vou desenvolver várias situações, tá? Várias paranoias, várias situações. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer que tudo esteja em ordem do lado de fora. Todas as coisas precisam ficar do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu fugindo dessa insatisfação, e eu preciso criar um ambiente do lado de fora que esteja à altura das minhas exigências. Mas a perfeição, ela é imaginária, porque ela não existe. Ela não existe. A perfeição, ela não existe. E as coisas, do jeito que elas são, por exemplo, você olha para uma planta, as folhas, elas não são uniformes. Elas têm cada uma o seu aspecto, as pessoas têm cada um o seu aspecto, mas essa busca por perfeição, o que ela faz? Ela cria, ela tem dois lados. Uma questão de buscar uma perfeição e de outro lado, ela começa, existem pessoas que começam a olhar o seguinte, todo mundo tem vantagem, ela não. Todo mundo, vamos agora partir para outro ponto, né? Além de ser perfeccionista, de querer tudo perfeito e se escravizar com isso, ela começa também a desenvolver um ponto onde tudo dos outros é bonito, tudo dos outros é perfeito, aquela família é perfeita, aquele filho é perfeito, aquele marido é perfeito, olha que carro perfeito, e as coisas dela começam a perder o valor. Nesse exercício que ela faz, onde as coisas dos outros são supervalorizadas e a dela perde valor, ela entra numa apatia. Pastor, as pessoas costumam dar o nome a isso de é da minha personalidade. Eu gosto de tudo muito certinho, eu sou assim, é minha característica. O grande problema é que nós assumimos filhos que não são nossos, né? Então, se eu assumo uma debilidade da minha personalidade como minha, dificilmente ela vai melhorar, ela vai piorar. Porque eu preciso entender que mesmo que eu produzir aquilo, isso não é meu, eu não quero ser assim, isso não é bom assim para mim, então eu posso mudar. Isso não é natural, né? Isso não é bom. Por exemplo, mas eu já acostumei, mas não está fazendo bem para a pessoa que está perto de mim. Então, quer dizer, eu vou mudar. Então, se você assume um erro como um filho, como algo seu, então não tem como. Se você assume uma fraqueza, uma característica, vamos lá, vamos tirar a palavra erro, vamos por característica. Mas você percebe que essa característica não é normal. Ela é nascida por conta de uma situação que você sobreviveu, não é boa. Então, vou melhorar, vou mudar. Agora, se você assume, aí não tem como. Hoje a gente vê pessoas em entrevistas de emprego, quando elas têm que colocar lá a sua característica, muitos colocam como ponto positivo serem perfeccionistas, né? Que gostam de tudo muito certo, correto, achando que estão falando bem de si mesmo, né, pastor? E, na verdade, a gente está revelando algo que não está certo, não está no seu devido lugar. Mas todo ser humano sabe que o perfeccionismo, ele é um exagero externo sobre aquilo que a regra dele diz perfeito.
Porque o que é perfeito para você, Muzi, não é perfeito para mim. O que é perfeito para mim não é perfeito para você. Então, o perfeccionismo é eu querer impor no meio onde eu vivo as minhas regras particulares para que eu me sinta bem, porque dentro de mim está um caos. Então, do lado de fora eu preciso ter as coisas segundo a minha regra, praticando o perfeccionismo para que eu possa me sentir bem. A gente pode fazer um sala da alma só sobre isso. Vamos falar agora, Muzi, sobre a perfeição quimérica, que eu disse que tanto é o perfeccionismo quanto as coisas dos outros são melhores. E aí eu entro no quê? Eu entro numa frustração, onde eu começo a diminuir as minhas coisas e eu começo a aumentar essa insatisfação própria, né? O outro ponto é essa insatisfação, ela começa a migrar o seguinte, para o corpo, para o trabalho, para o casamento. Então as pessoas que estão ao redor de você, elas vão percebendo que você perdeu aquele pique emocional, que você não tem mais estimativa nenhuma, que você está ali um morto-vivo dentro daquele ambiente. E aí que começa, né? Os filhos, o casamento, e aí você vê aquela pessoa sem nenhuma atividade de progresso dentro de um investimento familiar emocional. Por quê? Porque a insatisfação, ela tomou o quê? Conta, né? Uma outra coisa dessa perfeição quimérica imaginária, o que que é? As pessoas, elas fazem das coisas mais simples as mais complicadas, né? Você já conversou com pessoas que dizem assim, olha, hoje eu resolvi um problema assim, e depois eu peguei e fiz aquilo, depois eu fiz aquilo outro, por exemplo, você conversa com, e aí dona de casa, e depois eu fiz aquele almoço, e aí tava complicado, e aí eu tive que descongelar. Por quê? Porque ela necessita criar dificuldades naquilo que ela faz, para que ela possa projetar a sua importância, para que o outro possa vir o quê? Eu sou importante, porque para ela mesma ela não é. Então ela precisa que as pessoas acreditem. Então ela começa, as coisas mais simples se tornam mais complexas. E o movimento que se faz é procrastinar, né? Ela vai deixando para depois, inconscientemente. Esse deixar para depois é só para dificultar. Porque tudo que você faz atrasado, tudo que você faz de última hora é mais difícil. E aí você precisa daquela agitação para se sentir importante. Supervalorização. Isso. Ai, olha o que eu fiz, eu tô atrasado, e eu fiz. Então, uma necessidade. Então, a maioria das pessoas que procrastinam, que joga para diante, tudo vem dessa insatisfação doentia própria e vai desenvolvendo vários gatilhos e várias situações. Complicam as coisas mais simples. Tudo é muito difícil, tudo é muito complexo, tudo é muito complicado, tudo está acima, age em tempo inoportuno ou atrasado. Por quê? Por causa dessa busca, né? Dessa insatisfação. Pastora, me identifiquei em alguma dessas insatisfações que geraram todas essas características em mim. Qual é a minha saída? A senhora começou falando do contentamento, que é o contentamento que nos tira, né, dessa insatisfação, que vai gerando esse monte de uns para baixo, outros para cima, outros na ilusão, criando, como a senhora bem colocou. Qual a nossa saída? Tá. Toda síndrome do ser humano desenvolvida pelo abandono próprio, ela inicia a cura por meio de uma jornada interna. Não há meio. É igual as pessoas dizem assim, eu quero Deus. Onde você vai encontrar Deus? Dentro de você. Você não procura Ele do lado de fora. Deus está onde tem trabalho. E se eu fujo do trabalho, eu estou fugindo de Deus, né? Pouco a pouco, agora no final eu vou fazer um apanhado sobre, assim, uma pequena melhoria. Deixa eu terminar o último tópico, que é uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não entendem, que é a oscilação de humor. Então, quando eu sou uma pessoa insatisfeita comigo mesmo, isso seria óbvio, né? Por isso que eu deixei por último. Então, ela tem uma alteração muito de humor. Um dia ela está muito contente porque algo do lado de fora deu certo. No outro dia ela tem uma queda de humor brusca, mesmo que não tenha acontecido nada de ruim. Por quê? Por conta do comum. São pessoas que têm dificuldade com o comum, têm dificuldade com a rotina. Elas sempre precisam estar começando uma coisa, sempre elas precisam daquela adrenalina do início, no meio,
Mais para frente vamos falar sobre isso. Então ela tem uma alteração de humor muito interessante. E tem uma palavra que eu gosto muito e que eu uso às vezes, são os ciclonóicos. Quem são os ciclonóicos? Essa palavra ciclone, né? É aquele vento que vem de repente. Então eles são ciclonóicos, ou seja, eles têm um temperamento, né? Por quê? Porque eles têm necessidade, a insatisfação deles, eles têm esse exagero no falar, no se expressar. Então eles são assim, né? Valorizam o que deve ser diminuído e diminui o que deve ser valorizado. Não consegue avaliar. Não consegue avaliar. Perde aquela noção, né? Aquela imaginação quimérica, o juízo correto das coisas. Então, a ausência de humor, ela faz isso. A alteração de humor adequado, faz isso. Então, são os ciclonóicos. Eles fazem isso. Eles são exagerados, então eles diminuem aquilo que precisa. Eu acho muito engraçado, né? Então é aquela tempestade, né? Se você ouvir e acreditar, no começo você até acredita, né? Você convive com um ciclonóico, você fala, meu Deus, o que tem lá fora? Meu Deus, a vida é terrível, meu Deus. Aí você começa a ver que são exageros e que não é nada disso. Então você começa a ver e você começa a entender e retroceder, né? Uma coisa agora, eu quero terminar isso, Muzi, antes de falar de uma pequena saída, eu quero falar da ambivalência. O que seria a ambivalência? Os que são satisfeitos demais com a vida e os insatisfeitos demais. Os satisfeitos demais, então é bom, Muzi? Não. Por quê? Porque quando as pessoas são satisfeitas demais consigo mesma e com a vida, ela também está fugindo de alguma coisa. Porque nada, nem tudo na vida é satisfatório. Nem os insatisfeitos demais, quem sabe você ouve esse vídeo e você fala, então eu estou livre, porque eu sou satisfeito demais, de bem com a vida. Os satisfeitos demais, eles encontraram um mecanismo para fugir da própria insatisfação. Um trauma, uma situação. E os insatisfeitos demais, os doentios. Então, qual é o equilíbrio? O equilíbrio é nós sermos satisfeitos com a vida, com alguns episódios de insatisfação, onde por meio dessa insatisfação vamos nos nortear para buscarmos mudança. Sabendo lidar com ela. Sabendo lidar com ela, onde ela não chega tão agravante dentro da alma. Agora, você fez aquela pergunta, né? Eu sofro dessa insatisfação e tenho esse sintoma. Qual é a saída? A saída é um retorno para dentro de si. A saída é você fazer paz com você mesmo. E não existe paz com você se você não fizer paz com o seu passado. Se você estiver lembrando do seu passado e ele ainda doer em você, você não fez paz com ele. Então, o começo, faça paz com o seu passado, volte para dentro de você, comece a viver um pouquinho, a se entender, a se compreender, a se amar, que é o segundo grande mandamento. Todo processo, todo o nosso início, então, de cura sempre é esse retorno para dentro de nós. Retorno para dentro de si, onde a sociedade jamais vai permitir. A sociedade, a vida, o inimigo das nossas almas, ele jamais quer que você volte, porque ali está a solução, onde você encontra Deus, onde você encontra a criação, todas as probabilidades e as possibilidades. É importante a gente sempre dizer que é um processo progressivo, contínuo e tem um tempo, né, pastora? É devagar. Nós não podemos ter pressa que isso aconteça, não né? Porque às vezes a pessoa vive 28 anos, 30, 40, 50 dentro de uma situação. Ela quer mudar em um ano. É porque nós estamos tratando aqui de assuntos que você aí, como eu aqui, nós estamos fazendo descobertas a respeito de sintomas que nós identificamos em nós, né? Então muitas vezes tem aquela ansiedade, né, pastora? Para mudanças rápidas, né? Poxa, eu vou aplicar isso, eu estou escutando a pastora falar, vou aplicar. São processos devagar. São processos que têm etapas, né, pastora? Etapa porque é uma conquista, né? Você vai se conquistar. Então, vamos dizer assim, que a sua alma vai acreditar que realmente você quer cuidar dela. Então, é uma conquista. Então, é importante que nós continuemos a estudar. Todo o conteúdo da Sala da Alma está disponível nas nossas redes sociais. Igreja Caminho da Verdade. É importante que
a gente esteja sempre assistindo, anotando, pesquisando, fazendo esse retorno, olhando para nós mesmas, fazendo paz, né, pastora? Muito importante essa frase, fazendo paz conosco, né? Para que nós possamos então progredir. Então, muito obrigada, pastora, por mais um encontro. Obrigada a você por nos acompanhar na Sala da Alma. Nós estaremos aqui novamente no próximo encontro, continuando a estudar. E se você tem perguntas, mande para nós através do telefone divulgado aqui nesse vídeo. E nós teremos o prazer em te responder, em buscar essa informação para você, para que a gente possa progredir. Obrigada, pastora. Deus abençoe.